Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Management, mais um episódio aqui com o meu co-host Alberto Loureiro. E hoje vamos falar de um tema, assim, interessante, que nossa audiência tem super interesse, sempre interessado. Você que está no Brasil, você que mora na América, que é imigração. Pois é. Como se mudar, né, de forma agora, legal. Com o nosso novo presidente Trump, tema midiático, cheio de sensacionalismo. Pois quebrar é. esses mitos hoje. Hoje temos um convidado que vai nos esclarecer muitos pontos. Mas antes de eu apresentar o convidado... Roda a vinheta. Isso aí, editor, roda a vinheta. Hoje temos a honra de receber aqui no nosso podcast o doutor Vinícius Bicalho. Posso chamar de doutor? Pô, vamos cortar esse doutor, Abel. Dizem que o advogado, né? Que aqui na América, não sei se o advogado na América também é chamado de doutor, mas nós brasileiros temos essa cultura, né? Sim. Dos advogados serem chamados de doutor. Seja bem-vindo, doutor Vinícius Bicalho. Abel, um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Alberto, também é muito bom estar aqui com você. A gente vai bater um papo descontraído e tentar levar um conteúdo interessante para a nossa audiência. Isso aí, é um prazer. Então, a gente vai falar hoje de um tema que é importante, haja vista até a situação, né, que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, relacionada à imigração. Eu queria que você passasse, antes da gente começar, né, um panorama, na sua visão, das políticas imigratórias do presidente Trump. Mudou muito ou não? Porque você já está aqui há quanto tempo atuando como advogado de imigração nos Estados Unidos? Abel, eu sou advogado há 23 anos, sou professor há 21. Na verdade, nos Estados Unidos, a Bicalho tem operação desde 2014. Na Coxia, nós conversamos rapidamente. No início, nosso propósito era fazer internacionalização de empresas e depois o foco naturalmente canalizou para a imigração, tendo em vista que há um número muito grande de imigrantes querendo vir legal. E à medida que a gente tinha casos de sucesso, as pessoas queriam saber onde os casos foram feitos e interagiam conosco. Então, nós temos já uma longa jornada aqui na América. Desde 2014, então desde o escritório 2014. já está estabelecido. Exatamente. Onde que é a sede de vocês? Hoje nós estamos em Orlando e temos uma base em Boston. Nós começamos inicialmente em Miami, na Brickell. Eu cheguei a ser cliente da Renata, que é uma amiga em comum. Sim, é uma amiga, um abração para a Renata. Conheço ela já, nossa, acho que desde 2017, hein, Renato? Confirma aí, comenta se estiver assistindo esse episódio. Mandar o link para Mas ela. Eu me lembro da Renata, acho de um evento em Orlando, que era uma jornada empreendedora. Do Alexandre Damiani, sim. Que era do grupo de network que a Renata fazia parte, inclusive. E eu fiz uma palestra, isso já tem tempo, hein? Mas eu estava nesse evento. Você estava nesse evento? Estava nesse Olha evento. só, como também fiz uma palestra nesse evento. Então, eu fiz uma palestra na época de avaliação de empresas. Eu participava do grupo, né? Junto com o Alexandre. E acho que foi lá que eu conheci a Renata. Acho que ela participou, se eu não me engano, dessa palestra. Foi lá que eu conheci ela. Então já tem um tempo. E ela trabalha contigo. Trabalha comigo. Ai, que bacana. O mundo é pequeno, né? No evento do Damiani, eu fiz uma palestra que foi justamente o que funde o meu passado como advogado de direito empresarial com a imigração, que é o planejamento pré-imigratório, que é justamente as questões fiscais para que as pessoas venham e não sejam sobretaxadas. Sim, busquem dentro da lei o melhor caminho. Então, o que acontece hoje, Abel? Eu venho sendo muito perguntado exatamente sobre isso, o que mudou na imigração americana com o Trump. A grande verdade é que tanto o presidente Biden quanto o presidente Trump, eles têm que fazer com que o Departamento de Imigração funcione com a mesma lei. Eles não têm um poder para alterar a lei que precisa de passar pelo poder legislativo. Sim. Mas a interpretação ela muda, de fato, inegavelmente. O que acontece? O presidente Biden era um presidente que tinha uma visão mais humanitária de imigração. Ele focava nos casos de asilo, refúgio. A gente estava tendo um fluxo muito grande de imigrantes que entravam ilegalmente pela fronteira. Já o presidente Trump, não. A visão dele é diferente. É uma visão econômica. Ele é um businessman. Ele quer o imigrante qualificado, o imigrante que vem aqui para a América para somar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa tentar se colocar no lugar do americano, Alberto, porque, como brasileiro, a gente fala, poxa, o Trump ele fechou as portas, ficou mais difícil, as declarações são hostis. Mas ficou? Essa que é a dúvida Pois que muita gente se pergunta, Para né? alguns casos, sim. O que aconteceu na prática?
O Trump, ele pegou um governo onde o presidente Biden estava permitindo a entrada de mais de 2 milhões de imigrantes ilegais pela fronteira. Eu não estou falando da pessoa que veio com visto. 2 milhões por ano, isso? Por ano. É um número absurdo. Mas quando você diz permitindo, é o quê? A fronteira estava enfraquecida em que sentido? A fronteira estava sem fiscalização, as pessoas entravam e podiam aguardar depois o processo aqui dentro, admitindo vários casos. Entendi. A gente teve uma enxurrada de asilo, muitos, obviamente, são casos com pertinência, mas muitos outros frívolos. Essa é a verdade. Entendi. O que aconteceu é que o presidente Trump ele aumentou essa fiscalização e com a grande até hostilidade da mensagem que ele passa, que ele é muito agressivo na hora que ele fala de imigração. Essa informação que saiu agora recente, que foi recorde de deportações, isso é verdadeiro? É verdadeiro. Importante para você que está nos assistindo, que nós estamos gravando no mês de outubro, ok? Uhum. Hoje é dia 27 de outubro de 2025. Eu sei que a gente veicula sempre depois, só para vocês se situarem qual é o contexto da época. Contexto da época, né? Porque é gravado o programa. Estima-se que esse ano, de deportações voluntárias, pessoas que saíram do país, mais as deportações que ocorreram, aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas. Ou seja, pessoas que falaram... O ambiente, neste ano de 2025. Deste ano. O ambiente está ficando hostil, então, ao invés de eu esperar que algo aconteça, eu vou sair voluntariamente. O que eu vejo, eu acredito que o plano do presidente, eu não tenho como ter certeza disso. O plano do presidente é enxugar a imigração ilegal e criar caminhos para a imigração legal. A gente vê uma sinalização. Por exemplo, no mês de outubro, que é o mês que nós estamos conversando aqui, o Visa Bullet, ele andou 8 meses para o ajuste de status do EB2NW. Vamos explicar, né, para quem está assistindo. Exatamente. A gente tem uma audiência, muitas pessoas do Brasil que naturalmente têm interesse, né? É sempre um tema super demandado. Sim. As pessoas pedem, quer saber sobre imigração, né, visto. O que seria o Visa Bullet? Vamos explicar para Visa Bullet, Você é professor, então você está entendendo, né? O Visa Bullet é um diário oficial da imigração, vamos chamar assim, que fala o lugar da fila. Ou seja, para você ajustar o status ou ir para a etapa final, que é concluir o seu processo no consulado, existe uma fila. Sim. E ele é um termômetro dessa fila. Quais processos já podem dar início a essa fase? E em um mês, ele andou 8 meses. Ou seja, quer dizer, ele adiantou 8 meses. Ele permitiu que um volume muito grande de pessoas pudessem dar início à fase final do seu processo e o que estão dentro dos Estados Unidos, por exemplo, com outro visto como estudante, pudessem pedir autorização de trabalho, autorização de viagem e dar início ao ajuste de status. Então a perseguição, entre aspas, é com o indocumentado. É isso o que está aqui sem documento. E aí você falou que, de acordo com o que você tem visto, a sinalização do Trump é mais businessman, é mais economia. O quão difícil é você, eu não gosto de usar o termo legalizar, mas conseguir o documento para alguém que está aqui, por exemplo, veio pela fronteira, prosperou, criou sua empresa, gera economia, paga imposto, como nós conhecemos vários, contrata uma porrada de subcontractor. Então, assim, querendo ou não, esse cara está movimentando a economia americana, ele está gerando emprego, está pagando imposto. O quão... Não, é difícil no direito falar com fácil ou difícil, né? Mas o quão complicado é para você conseguir o documento para essa pessoa? O que acontece, Alberto? A gente tem 2 desafios num processo migratório. O primeiro é ganhar o caso. Nós temos que identificar qual é o visto e conseguir comprovar que o nosso cliente ele preenche os requisitos daquele visto. Quando a pessoa já está dentro dos Estados Unidos, muitas vezes, no exemplo que você citou, a gente tem um problema que é o problema de status. A pessoa ficou além do que ela podia ficar no visto anterior. E a legislação americana ela tem algumas limitações para que a gente consiga regularizar esse status. Existem alguns perdões, alguns determinados prazos que são tolerados e algumas situações que o oficial ele pode, de alguma maneira, entender que aquele caso vale a pena ele adjudicar. Mas existem limitações importantes. Por isso que qualquer transgressão, você deve pensar muito antes, porque além de ser contra a lei, e obviamente não é recomendado, existe um banimento, não é isso? Pode ter um banimento, muitas vezes, de 3 ou 10 anos, Abel. E o que eu falo é o seguinte, existe um projeto de lei que ele é bipartidário, chama Lei da Dignidade. Ele é liderado por 2 deputadas republicanas, uma da Flórida, outra do Texas, mas o Partido Democrata também apoia. E seria um projeto que ele permitiria que esses imigrantes, nessa situação, que estivessem com sua regularidade tributária, que não tivessem antecedentes criminais, eles teriam uma documentação para residir nos Estados Unidos. Entendi. Eles nunca entrariam na rota da cidadania, porque eles não querem também que
possam votar. A Entendi. verdade é isso. Eles não falam, mas sim, isso. Sim. Mas ele teria a possibilidade de regularizar e depois ele pode aplicar um visto que leva a cidadania mais adiante e até buscar a cidadania. Mas isso seria muito importante, porque permitiria a esse brasileiro, por exemplo, que é o exemplo típico que a gente vê, que veio aqui para vencer, né? Eu falo que a comunidade brasileira, a gente vê muitas vezes, Abel, o pessoal falando mal, a comunidade brasileira é formada por pessoas trabalhadoras. Bastante, dinâmica, Sim. trabalhadora. Tem muito brasileiro. Eu penso que a maior parte é gente boa. Gente trabalhadora. boa, sim, inegavelmente. Lógico, como tem sempre aquelas pessoas A todo lugar, tem que sua vêm. maçã Mas podre, não é só a brasileiro. maioria Mas é muito... Mas não é só brasileiro também. Olha. Você tem gente ruim de todas as nacionalidades. Eu acredito que a comunidade brasileira, se a gente observar os problemas graves, raramente ela está envolvida. Então, assim, é uma comunidade que ela agrega muito para os Estados Unidos. Então, o que eu vejo, e eu acho que esse é o grande segredo da imigração, é conseguir separar o joio do trigo. Aquele imigrante que teve talvez uma transgressão inicial, mas é uma pessoa que vive com toda dignidade, tinha que ter um caminho para a gente buscar a regularização. Não tem mesmo. Alguns casos, sim, mas não serve para todos. Isso existe algo sendo discutido não. ou não existe? Tem essa lei da dignidade que a gente não pode falar como uma anistia, que ela teria alguns requisitos. E eu acho que, se ela for aprovada, é algo que a gente vê de momentos em momentos algumas ondas falando, mas de repente fica um silêncio ensurdecedor. Porque é um tema político e sensível, né? Essa questão da imigração aqui nos Estados Unidos. Porque eu vejo assim, do ponto de vista econômico, a América reconhece que ele precisa do imigrante, né? É notório. Por outro lado, é um tema muito sensível, mexe, e é uma questão política por trás disso tudo, né? Por isso que gera tanto debate, tanta, né, atenção, mas que todo ano mais e mais pessoas vêm para cá, não é isso? Não, inegavelmente, a imigração Qual só é o cresce. fluxo migratório? Você tem esse número? Olha só, na verdade, a gente tem uma entrada nos Estados Unidos de aproximadamente uns 3 milhões de imigrantes ano. Todos os anos? Exatamente. Cara, é muita gente. Entre legais e ilegais. Entendi. Obviamente, agora está fechando essa porta dos ilegais, que estava dando mais ou menos 2 milhões e 50. O que acontece, Abel? A imigração Quando é imigração extremamente legal, você tem esses números, né? Quando é legal, por exemplo, que existem hoje, nós já vamos falar deles, esses EB1, EB1. Eu fiz o EB1, né? O meu também foi. A minha expertise, vamos dizer, minha experiência, né? Eu não entendo de imigração, longe disso. Mas a minha experiência foi com o meu próprio, vamos dizer, processo que eu vivi, né? Eu passei, etc. Quantos vistos desse... Eu posso chamar de visto? Pode, né? pode. Quantos vistos são aprovados por ano? Existe uma cota de EB1 e EB2. Tá. EB1, 40 mil. 40 mil por ano. EB2 também, 40 mil. Então nós estamos falando de 80 mil que por essas vias. São esgotados por ano. São esgotados. São emitidos. Todos os anos são emitidos pelo menos 80 mil, correto? Exatamente. Esses são os mais solicitados? Não. Nós temos vistos familiares, vistos que não têm cota, como o O, o E, o L, porque são vistos de não imigrante, mas que te dão o direito de morar aqui. Alguns nós até chamamos de dual intent, porque você não tem, teoricamente, a intenção de migrar, mas, de fato, está morando e planejando o futuro. Eu falo o seguinte, a imigração é extremamente benéfica para os Estados Unidos. Porque se a gente pega alguns dados, eu adoro ver os dados, porque a gente tira um pouco da nossa percepção pessoal. Os números são frios. A população dos Estados Unidos, aproximadamente 16% é composta de imigrantes, o que é um número altíssimo. Sim, claro. Né? 340 milhões de pessoas. Na hora que a gente vai para a força de trabalho, a gente está falando de aproximadamente 20%. Ou seja, a cada trabalhador americano, 1 em cada 5... tá certo, achei que tinha invertido aqui. 20% são imigrantes. Na hora que a gente vai para os empreendedores, Abel, 25%. Ou seja, a cada 4 empresas são abertas nos Estados Unidos, uma é de imigrante. Olha só. E aí as pessoas muitas vezes tentam desvalorizar porque é o empreendedorismo de quem não consegue se colocar. Mas você vai na lista da Forbes 500, 46% dos bilionários americanos são imigrantes. Inclusive o Elon Musk, que é o mais rico deles, né? Enfim, é um imigrante. Então, o que eu quero dizer é que os imigrantes estão presentes em todas as camadas sociais. O que tem que ser feito
ser feito isso de uma forma organizada. Eu tenho um sentimento, estudando imigração historicamente, toda vez que vem algum movimento para criar algum alívio para a comunidade imigrante, permitir uma onda de regularização, a gente tem um arrochamento do cenário. E eu fico na expectativa de que a gente esteja vivendo esse momento onde o governo tem um discurso mais hostil, um discurso mais duro no combate à imigração, especialmente a ilegal, para que, dando uma saneada no cenário, ele possa oferecer caminhos, especialmente para os bons imigrantes, né? Dentro da lei, o que é correto. Com o governo Trump, você falou que ele avançou 8 meses em 1. Então, mesmo que ele tenha um discurso hostil, está sendo mais rápido o processo do visto? Está sendo mais rápido ajustar o status e ir para a etapa final. Isso foi um avanço significativo, Alberto, porque a gente via mês após mês, não andava quase nada, alguns meses paravam, retrogressão, que é atraso da fila. Então foi um avanço significativo que trouxe um alento para as pessoas que estão com o processo, especialmente as pessoas que estão com o processo aprovado, mas não conseguem caminhar para a etapa final. Você falou de ajuste de status, né? Isso é para quem está aqui, correto? Sim. Porque a gente tem 2 tipos de imigrante. Sim, tem 2 vias. 2 vias, né? Tem Isso. aquele que o cara tá nos assistindo, tá lá no Brasil. E ele... É o processo consular. Não é? Ele pensou, eu quero ir para os Estados Unidos. Ele não precisa mudar para cá, né? Ele não precisa... Mas tem aquele que já está aqui. Foi o meu caso, né? Eu vim como estudante, eu fiz lá o mestrado, trabalhei no CPT, depois consegui o OPT, que me daria direito a 3 anos para me morar aqui, enfim, trabalhar. Só que antes de eu até cumprir, acho que o primeiro ano, né, do OPT eu já entrei com o processo do ZB, né, do EB1. E depois deu certo e tal, já foi direto pro Green Card. Mas eu passei por isso, chamado que é o ajuste, né, de status. O cara que está no Brasil, hoje, por que eu estou perguntando isso? O que é mais interessante, não sei se cada caso é um caso, não sei se você vai poder responder. O cara que está nos assistindo no Brasil, ele vem para cá, que acontece muito. Ele vem, às vezes, como estudante, ou às vezes ele vem como turista, né? E ele tenta fazer um ajuste aqui dentro dos Estados Unidos, ou a partir do Brasil. O que seria? Abel, ou isso é muito particular, não dá para definir? Isso é muito particular, porque existem ganhos e perdas qualquer uma das decisões. Eu lembro muito, quando eu fiz teve o meu caso e a minha irmã também fez o caso dela. A minha irmã, ela fez o ajuste, ela estava aqui estudando e eu fiz pela via consular. Quando você faz o ajuste, né, dependendo da situação, se você tiver, por exemplo, com um visto de estudante ou com um visto de turismo, você vai pedir uma autorização de trabalho e uma autorização de viagem. Em alguns momentos, se não tem o OPT ou o CPT, você não pode trabalhar. Então, você fica aqui, tem que ficar aqui um período para poder fazer o ajuste. Quando você faz o ajuste, você fica alguns meses aguardando a autorização de trabalho e de viagem. Então, tecnicamente, você fica preso, entre aspas, porque se você sair, você abandona o ajuste. E perde mesmo, né? E perde. Se voltar, não tem jeito. Se não tem autorização, não tem jeito. Então, acontece alguns imprevistos, como, por exemplo, algum parente ficar doente, algum negócio que você precisa. Falecimento. Exato. Eu ia citar até esse exemplo. Eu não gosto de falar de casos de clientes, mas uma coisa que eu vivi, né? E no caso da minha irmã, eu posso falar. Eu perdi minha mãe, né? E a minha irmã, ela estava com ajuste de status. Ela não pôde ir no final. Ela teve um tumor na época da pandemia, enfim, e não pôde ir nem no velório dela. Então, assim, uma situação certamente... Não tem exceção? Não nem tinha pedindo exceção. Especial por um caso... Você pode até tentar pedir, só que não sai tão rápido quanto as pessoas imaginam, até porque você fez a escolha de vir e aguardar dentro dos Estados Unidos. Então, o Departamento de Imigração não vai parar tudo para olhar a sua situação pessoal. Então, eu conto muito esse caso no escritório para que o cliente ele possa avaliar as circunstâncias. Eu estou disposto a pagar esse preço? Porque nem todo mundo tem estrutura para vir e ficar aqui sem trabalhar. Então, e se trabalha, e é constatado que trabalhou, sem ter a permissão, é motivo de inadmissibilidade. Então, você vai jogar fora o caso. Eu sempre falo o seguinte, você deve avaliar as suas questões particulares. Existem pessoas que estão preparadas para isso. Eu vejo que elas pagam esse preço de ficar aqui presas, não poder trabalhar por um período, com muita tranquilidade. Outras não. A avaliação da imigração é a mesma, independente, né? Fazendo do Brasil, fazendo daqui. Alberto, tem uma diferença. Porque a avaliação por ajuste, como você está dentro dos Estados Unidos, a imigração ela olha 3 artigos na questão da inadmissibilidade. No Brasil, ela olha tecnicamente 1.
Então, eu falo que a entrevista no Brasil ela é mais ampla e ela faz um double check nas questões do Brasil, que a autoridade local vai revisar o processo. Agora, o processo nos Estados Unidos há um aprofundamento na sua conduta dentro do território americano. Porque eu falo o seguinte, se você está no Brasil, algumas coisas você não pode transgredir nos Estados Unidos. Você não está no território americano. Então, que é trabalhar é uma delas. É um dos aspectos, acho que conta muito, né? Muito, muito. É o principal ponto controvertido, Alberto. Se a pessoa teve, de algum momento ali da sua jornada quanto imigrante, ela trabalhou, né? Exatamente. E o caso de abrir empresa, como é que você vê isso? Pois é, abrir que empresa... a gente tem um escritório. Nossa! Cara, eu falo sempre, procure seu advogado, entendeu? Nunca... É um mantra nosso. Porque a pessoa quer abrir a empresa e tal. Eu sempre falo, gente, o IRS tem nada a ver com a imigração. O IRS quer que você pague seu imposto. Sim. Você abre a sua empresa, você trabalhou, você tem que recolher e é muito reportar. comum o cliente já vir pra gente e falar assim, Alberto, eu quero abrir uma corp, que eu vi um vídeo no YouTube... Pois é. Falando que eu não vou ter problema. Eu sou um estudante, eu tô dando... Vai dar problema no meu visto? Vai dar problema na minha aplicação? Eu falo, cara, primeiro, eu não sou advogado. Eu posso te explicar a questão fiscal da diferença da Corp e LLC. Isso eu posso. Agora a questão do seu visto, eu não sei se vai atrapalhar. E não há uma... Tipo assim, as opiniões são divergentes, concorda? Ou eu estou errado? Não, eu já ouvi concordo. Advogado falando uma linha, outra. Tem advogado que fala, pode abrir empresa, tem advogado que fala, não abre empresa. Olha, eu até entendo que esse tema não é muito controvertido no mercado, porque as pessoas falam coisas diferentes e eu vejo que a internet vende algumas receitas de bolo. Se você for trabalhar, abra uma empresa. Não é isso, é a conduta. Ou abre uma corp, porque ela é uma pessoa jurídica, enfim. O que acontece? Qual que é a conduta proibida? Trabalhar. Então, a minha visão é a seguinte, é proibido abrir empresa? Não. Se, porventura, você me convidar para um empreendimento que você é um investidor, eu posso participar, não tem problema. Não há algum trabalho meu operacional ali. Eu estou colocando capital e estou recebendo, por exemplo, uma empresa para ter uma casa e alugar. Não há problema nenhum. Income, que é um passive income. Exatamente, não há até problema. reconhecido pelo IRS, sim. Não há problema algum. Então, abrir empresa não é o problema. O problema é quem vai administrar a empresa, o que essa empresa vai fazer. Você tem sócio, você tem empregados, porque na visão do oficial de imigração é o seguinte, Abel, você tem uma empresa, faturou $100 mil. Ela faturou como? Quem prestou esse serviço? Quem prestou esse serviço? E muitas vezes essa empresa é uma LLC único dono. Exatamente. Single Mirror. E aí, isso é importante, hein? Isso. A imigração vê isso. Se, tipo assim, o cara entrou com o processo, entrou com o dossiê. Se ele tem uma empresa registrada, qual que é a estrutura dessa empresa? Até empresas registradas em estados supostamente privados, tipo Wyoming, Nevada, Delaware, tudo isso também. Tecnicamente é mais difícil, mas eles podem atingir essa informação. O ponto-chave é o seguinte, não há nenhuma proibição de você ser sócio da empresa. Agora, se você tem uma empresa, faturou 100 mil, ou você vai comprovar para a imigração que isso veio de uma forma completamente passiva, com uma locação de um imóvel, tá? Ou você deve comprovar para a imigração que alguém trabalhou naquela empresa que não você. E essa se você tem um colaborador. Se ele contratou um independent contract, pagou lá via emitiu um 1099, enviou. Você comprova. Correto? Olha só, eu prefiro que não seja um independent contractor. Porque isso... Prefere que seja um employee mesmo. Exatamente. Uau, olha, exatamente. Isso é uma então, informação... O que eu oriento os meus clientes informação ou tem um sócio, bacana. que ele seja um manager da empresa, ou tenha um empregado mesmo registrado na empresa. Porque é alguém que está dedicado para exercer aquela atividade e você vai ter apenas o resultado. Porque o ponto-chave, o que a imigração faz? Ela identifica que há uma pessoa jurídica aberta no seu nome, uma empresa, e ela fala, estou presumindo que teve trabalho. Me comprove o contrário. Se você não tem um empregado ou um sócio com permissão de trabalhar e que executou a atividade operacional, você está em maus lençóis. Uau, olha só. Ele presume que se você teve trabalhou. Faturamento e não tem empregado, ele presumiu que você trabalhou. Aí cabe você comprovar que é diferente. Faturou 100, 200 mil dólares, não tem nenhum funcionário, não tem... Exatamente. Alguém prestou esse serviço. Como é que esse dinheiro... E é uma empresa de consultoria, né? Tipo assim, um trabalho técnico. Alguém prestou esse serviço. Então, eu falo que imigração é simples. É como a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer. Então você tem que pensar nas evidências. Mas agora, mudando um pouco o cenário, o cara está no Brasil e ele monta uma empresa nos Estados Unidos para prestar serviço remoto.
Isso afeta? Ou Não, isso nada. até ajuda ele? Dependendo dos eventualmente? casos, até ajuda, porque ele não pode, como ele não está dentro do território, fora. ele não tem como trabalhar aqui dentro. Né? Porque um ponto Mas importante nada é o impede seguinte, dele prestar um serviço remoto, por não exemplo. tem problema, ele pode faturar pelos Ele Estados Unidos. fatura, ele monta a LLC Caramba, dele então, aqui. por exemplo, ele deu entrada no processo consular, abriu a empresa aqui e começou a prestar que seja consultoria para empresas americanas. Ele entra num Zoom, faz tudo remoto do Brasil. Bookkeeper, ele pode fazer É ele que bookkeeper. está trabalhando, é ele que está gerando a renda, e isso não é um problema porque ele está no Brasil. No Brasil. Mas se ele tá. fizer a mesma coisa daqui, é um problema. É isso aí. A questão da presença em solo É isso. americano. Tanto não é isso? que, se fosse o contrário, ele estivesse trabalhando dentro dos Estados Unidos, remotamente, para uma empresa brasileira e recebendo no Brasil, é considerado trabalho. Então também seria um problema. Sim. Se você vier com visto de turismo Nossa. para trabalhar e falar na imigração, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui trabalhando remoto para minha empresa no Brasil. Você está trabalhando. eles te Tá, mandam e de também, volta. olha só, Putz, isso é importante. mesmo que não ó. oferiu renda aqui, oferiu renda Sim. lá. Exatamente. Caraca, É a eu não sabia atividade. disso. O ponto é a atividade. Por isso que essa questão da empresa, eu vejo que as pessoas elas estão focadas na evidência e não na atividade. A atividade de trabalho que é proibida. Mas temos muito, você naturalmente deve ter imigrantes que vêm para cá, vêm para o visto de estudante, que dá direito à isenção da residência fiscal nos Estados Unidos durante pelo menos 5 anos calendários, e essa pessoa vive com renda do Brasil. Uhum. Ele está aqui em solo americano. Ele tem um visto de estudante, então ele estuda. Ele vai lá na escola, ele cumpre... Mas ele, às vezes, é sócio, diretor de companhias no Brasil. O que Como é que fica acontece, nesse Abel, caso? Assim, uma coisa é uma decisão administrativa, um simples e-mail Ah, que responde, isso- ou seja, tem uma ok. operação que funciona lá, independente disso. Por exemplo, eu sou sócio, a Bicalho tem escritório no Brasil e em Portugal, e eu sou sócio dessas empresas. Sim. Então, o que acontece? Naturalmente, óbvio, eu sou cidadão americano, não tem problema nenhum, né? Mas, naturalmente, alguma atividade eu faço. Só que eu tenho uma operação lá, eu não estou conduzindo processo lá, é Sim. uma dúvida que eles precisam, me ligam, tiram algum esclarecimento que é necessário. Agora, se ele tiver um trabalho operacional e isso ficar comprovado, vai ser um problema. Entendi. Se ele tiver um trabalho, né? Mesmo que, mas se ele for um presidente de conselho, uma coisa mais... É mais difícil. Mas é aí uma já prova entra mais no casa a difícil. casa, já é algo É específico. porque né? a gente tá prova falando é bem difícil, geral e é aqui. difícil a imigração constatar nesse caso. Mas, tecnicamente, não pode trabalhar. Ele não pode. Estando em solo Hoje é americano... muito difícil, né? Você está com o telefone Não, aí, porque... não para hora nenhuma. né? Mas os vistos de estudante, alguns deles liberam, né? Com autorização da faculdade. Sim. Porque eu passei por esse processo, do CPT e do OPT. Sim. Tem que trabalhar só na área pela Ligado qual ao você do estudou, curso, né? exatamente, no curso. A taxa de aprovação do governo Biden para o governo Trump desses vistos, da legalização, aumentou, diminuiu, manteve? Alberto, eu vou te ser sincero. Não tem os números agora? Não, eu não tenho um número Tá. exato, mas a minha percepção é que os EBs que eu trabalho estão ligeiramente melhor no governo Trump do que no final do governo Biden. Perfeito. É uma ilusão que se tem, porque o discurso do Trump ele é muito hostil. Sim, E o governo Biden, não, ele tem um discurso mais... humanitário, mas na prática mas não... na prática estava Entendi. muito difícil no final dele, os vistos de profissionais qualificados, a gente viu que teve uma explosão de casos de asilo, então eu não vejo essa piora. O que eu percebo é que imigração, principalmente o EB2NW, o NW, eu brinco, quando a gente está conversando com o nosso time, que é um alvo móvel, Abel. A importância nacional, o que era importante 2 anos atrás, não é exatamente o que é importante hoje. Por isso que é muito importante você estar atualizado, entendendo as decisões da imigração para você conseguir comprovar E isso. tem profissões que há alguns anos estão em uma carência maior, né? Você diz nesse sentido? É dinâmico o processo? Não, eu digo assim, como comprovar a importância para o Ah, governo americano, tá, né? ok. A relevância daquela atividade. A questão das profissões, eu falo que o EB2 ele é um caso das carreiras, não das profissões. Ah, não Todas tem as nada a ver profissões- com a profissão, então. Todas as profissões têm profissionais que são aprovados e negados. Um ponto é, a área de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, os Estados Unidos ele quer ter em grande volume esses profissionais. Então, há uma boa vontade nesses casos. Mas Aí- se não for boas carreiras, Aí eu não vou é aprovado. puxar a sardinha para a nossa audiência. E o contador que está lá no Brasil, que já fez o curso de bookkeeping, que está se Olha, formando em tax prepare, que quer vir para os Estados Unidos. Eu entendo que o contador... Tem espaço para o contador Tem. aqui na América? A Para a gente- questão do visto. A gente tem muitos casos de EB2 e EB1 aprovado para contadores. Não só
contadores que têm um bacharelado em contabilidade como técnicos em contabilidade. Mesmo que têm, técnico, sim, olha uma só carreira que de sucesso. importante. A gente tem vários casos no escritório. E eu falo que o contador brasileiro, eu acho ele o melhor contador do mundo. Quando eu comparo com o americano e com o português, que eu me relaciono, porque o contador brasileiro, ele é um consultor. Ele te ajuda na área do direito, recursos humanos, gestão, investimento, a parte de legalização, ele faz de tudo um pouco. Aqui a gente percebe que é mais segmentado. Né? A atuação quadrado. Então, o que eu vejo é que o contador brasileiro é muito versátil. O grande ponto é, quando você fala de um contador, ele pode ser o profissional que ajuda na parte de internacionalização de empresas. O mundo todo fala da China como grande parceiro comercial, mas se a Flórida fosse um país, ela teria uma economia mais ou menos equivalente à do Brasil, e o maior parceiro comercial da Flórida é o Brasil, não é a China. A China é o segundo lugar. Uau. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que entenda de business de um parceiro tão importante como o Brasil, é importante para o mercado da Flórida. Então, o contador, o advogado, o próprio corretor de imóveis, economista, o economista. Teve um caso que a gente fez de um advogado, que ele é hiper interessante, vale, a lógica vale para o contador. Teve uma vez que eu dei uma entrevista e ela ficou uma tarde toda na capa do UOL e teve uma procura muito significativa no nosso escritório. E uma das pessoas que me procurou foi uma advogada paulista, que era da área de direito do trabalho. E ela assinou o contrato comigo. Na primeira reunião, ela me fala o seguinte: eu assinei o contrato com você, mas eu não acredito que o meu caso vai ser aprovado. É a pior coisa que a gente pode escutar. Cara, porque se der errado, né, eu te falei que ele ia dar errado, né? E eu falei, olha, realmente o caso pode dar errado, mas eu entendo que a gente tem a possibilidade de vencer por isso, isso, isso. Ela falou, olha, não existe corte trabalhista, a relação trabalhista nos Estados Unidos é meramente contratual, enfim. Só que todo caso ele tem uma estratégia. E qual foi a estratégia que nós usamos no caso dela? Ela é uma advogada da área trabalhista. Uhum. Ela quer morar na Flórida, ela não vai ter licença de advogado aqui, inicialmente, porque precisa ter um longo caminho que eu tive que fazer. Estudar, revalidar, fazer a prova do bar. Etc. Mas a Flórida, grande parte do contingente dos empregados são latinos. E o mindset do empregador americano, ele é completamente diferente do empregado latino. Então, qual a lógica? Você ter profissionais que entendam desse cenário, entende um pouco da legislação dos dois países, você pode reduzir drasticamente os conflitos. Vou dar um exemplo. Ano que vem vocês conferem isso. Época de Copa do Mundo. Como que funciona o escritório no Brasil? Vinícius, vai funcionar no dia do jogo? Aí fala, vai, antes do jogo funciona. Depois do jogo, volta. Enfim, aqui nos Estados Unidos... Se ganhou... tem isso também. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Não. Por quê? Não trabalhou, não recebeu. Então, imagina para o empregador americano entender brasileiro, argentino, colombiano... Que vai parar tudo para ver o jogo. Exatamente. E aí nós mostramos que esse conhecimento... Porque o que o governo quer, ele não quer sua licença. Os Estados Unidos não precisa de mais um contador, de mais um engenheiro, de mais um advogado. Ele precisa do conhecimento. Do know-how. Que esse conhecimento ele poderia ser estratégico e reduzir uma série de conflitos na empresa e impactar indiretamente a economia americana. O caso dela foi aprovado. Foi aprovado. Que Caramba, aí, ó. E ela adorou, ela deu entrevista depois contando isso que eu porque falei. nem existe legislação trabalhista, né? Ela aqui é muito focada na questão de assédio moral e assédio sexual. Não tem FGTS, né? Terceira, Quando eu essas trabalhei coisas. no banco, a gente fazia alguns treinamentos de conduta, de trabalho e... Mais ligado na parte de assédio, Isso, né? era muito assédio e também questão de igualdade, de oportunidades. A gente teve aqui no management o Robson Graneiro, que ele expôs a situação até, ó, vamos deixar aqui o card para você depois rever também esse episódio. O Robson Graneiro foi processado por discriminação. Ele contou aqui nessa mesa. Discriminação do funcionário alegando, ele foi na corte e falou, pô, mas sou imigrante também? Eu sou imigrante, como que foi que eu vou discriminar? Ele contou, foi até engraçado. Como assim eu discriminei você se eu sou... Então, não tem igual no Brasil realmente aquele passivo trabalhista, Não que as pessoas entram, que é uma dor, né? Enorme, Sim, enorme do empreendedor brasileiro. E que aqui não existe. Aqui é assédio sexual, assédio moral e discriminação. Discriminação, basicamente isso. Né? O restante, a relação é contratual. Né? Então, o que foi combinado entre as partes prevalece. Está assinado ali. Como tudo tem um lado bom e ruim. Aqui não tem, por exemplo, o aviso prévio. Então, seu colaborador... Se eu falar tchau, é tchau. Imagine que o Alberto é colaborador do Abel.
chegar e falar, agora eu tô indo embora, Tô tchau, indo embora. não tem o que fazer. É aqueles employment at will, né? Existe Exato. o two-week notice, que é o isso aí. comum da galera fazer, mas... Vini, essa da advogado foi a mais difícil ou você tem um caso assim que você falou, cara, esse me deu dor de cabeça, não dormi a noite e venceu? Qual foi um caso extraordinário, assim? A gente tem vários casos. Eu falo que imigração a gente nunca sabe como vai ser a estrada que a gente vai pegar, Alberto. Existem algumas estradas que são diretas. O caso é aprovado direto. Outros nós temos alguns contornos. Eu tive um caso, que esse caso me marcou muito pelo o contexto geral. Era um caso de um excelente profissional, e o caso não foi aprovado de primeira vez. Qual era o visto que ele tentou? Era um EB2NW, Ok. não foi aprovado. E tentamos uma segunda vez. Na minha opinião, tinha sido o melhor caso que a gente tinha feito naquele ano. Caramba! A petição espetacular. Não foi aprovado de novo. E tentamos por uma terceira vez. Na terceira vez, aí os contornos da imigração. Óbvio que nenhum caso foi idêntico ao outro. No escritório, a gente nunca repete o caso, porque eu sou do seguinte princípio, eu acho que tudo pode ser melhorado e a gente, toda vez que tem uma decisão que não é a que nós queremos, a gente tem que vestir as sandálias da humildade e melhorar. Não dá, o oficial é rigoroso. Amigo, eu tenho que aprovar com o oficial mais rigoroso. Essa é a verdade. E no terceiro caso, ele já estava impaciente, ele pagou um premium process, em 5 dias foi aprovado. E aí um dia eu estava numa festinha, assim, lá em Orlando, né, onde eu moro, e o filho dele me identificou, ele falou, eu sou filho de fulano de tal. Eu falei, tudo bem, manda um abraço pro seu pai, pra sua mãe, aquele negócio. Era um menino de 12, 13 anos, ele falou, ô tio, eu queria te agradecer pela aprovação do Green Card, e assim, eu vi ele nervoso falando comigo, eu te falo que aquilo, assim, me quebrou, sabe? Porque, assim, você vê como que o processo imigratório mexe com a família, né? Total. Como que aquilo ali, eu falei, poxa, como que um menino de 12, 13 anos, a gente passou um tempo longo, ele conviveu com essa angústia aqui, então, assim, a gente fala que aquilo mexeu muito comigo. Lá em casa, mexeu com a gente pra a gente só estruturamos vida aqui, lembra? Eu comprei casa depois que chegou o Green Card lá em casa. Quando chegou a comemoração, parecia que o Brasil ganhou a Copa. Antes disso, eu não... Basicamente falava, porque a gente fica naquela, não sei. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Não sei se a gente vai ficar aqui, se precisa ir embora. Eu não vou ficar ilegal aqui, lembra? Eu falei, eu não vou fazer nada. Depois, a gente começou a criar vínculos de verdade. Depois que a gente se a vida recebeu... ficasse congelada, né, Abel? E eu falo o seguinte, não é também querendo ser piegas, mas quando a gente conversa no escritório, a gente não pode prometer a aprovação, não pode falar que é 99%. Não existe garantia, né? Assim, eu vejo alguns absurdos, 99% de sucesso. Amigo, 99% é exame de DNA. O Brasil nunca teve 90% de visto de turista aprovado. Nossa. Quando vai ter? Então, é isso que eu queria... Você falou, tentou uma vez, tentou a segunda. Isso não, porque uma vez numa conversa com amigos, ele falou que ele nem é de imigração, mas ele conhecia alguém, um americano, que falou o seguinte, que esse é o problema do brasileiro. O brasileiro vai lá e tenta. Às vezes até um visto de turista lá no consulado. Aí dá uma negativa. O cônsul nega. Aí o cara desiste. Ele falou, aí que tá o erro. Aí você vai me corrigir se eu estiver errado. Não sou de imigração. Ele falou, se o cara tá lá buscando um visto, mostrando que aquilo é verdadeiro, ele tem que tentar de novo, na sequência. Porque se você não tentar de novo, ele vai dizer, então tudo aquilo que o officer lá, o cônsul, tudo aquilo que eu imaginava, então é verdade. Porque ele aceitou, ele não tentou de novo. Faz sentido isso? Em parte sim, Vinícius, Abel. O que acontece? Eu falo, primeiro ponto, a gente tem que entender o motivo da negativa. Eu uso a estratégia do boxeador. Né? O boxeador que é nocauteado, ele não volta para lutar no dia seguinte. Sim. Então, eu leio a decisão... Tá, mas aí você está falando de um processo aqui, mas um sujeito que vai lá no visto de turista lá. Pois lá não tem decisão, ou tem? Que eu me lembro, não. Não. Lá o cara fala assim, negou, acabou, ele não fala nada com o seu, não. No caso do visto de turista, é diferente, porque normalmente eles negam por falta de vínculo com o Brasil. A pessoa não tem patrimônio, não tem emprego. Então, uma pessoa que é funcionária pública, estadual, por que ela... Tem casos. Funcionária pública estadual. Mas normalmente. Tem um vínculo, é concursada, trabalha no Estado. Aí tem que ver o que ela tem de patrimônio, a relação familiar, tem tudo isso. Tá. Porque ela pode ser, mas pode abandonar, né? Entendi. Enfim. Então, assim, às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue constatar. O visto de turista, normalmente é isso. Agora, num caso de um EB, tem 2 obstáculos. Um pode ser
não tem a importância nacional, ou entendi que algum requisito, eu não me dei por convencido que ele está preenchido. Então, você pode tentar e convencer. Entendi. Agora, tem uma questão de admissibilidade. Então, assim, se a pessoa cometeu um determinado crime, que o governo americano fala, você não é admissível nos Estados Unidos, aí é um problema grave. Então, a gente precisa entender as razões. O que a gente faz no escritório é, veio uma negativa, a gente estuda, depois que eu faço o primeiro estudo, a gente marca uma reunião com o cliente para propor a solução. Se vai ter um recurso, se vai ser um refile, enfim. Mas, e é proibido falar que foi porque o oficial é rigoroso. Porque um processo de sucesso, ele se sustenta em um tripé. Cliente com bons documentos e boas informações, um time jurídico, né, o advogado e o seu time que vai individualizar a sua história e contar ela de forma única, e ao final um oficial que vai se encantar com isso. A gente controla as duas primeiras variáveis. A do oficial, não dá para ficar é rigoroso. Tem alguns que são mais rigorosos que outros. Mas a gente tem que estar preparado para vencer em todos os cenários. Então, porque mas existe essa discrecionalidade do oficial Total. lá. Porque tem pessoas, às vezes eu falo assim, rapaz, esse cara conseguiu, às vezes eu olho assim, como que... E tem pessoas que você fala assim, esse cara não conseguiu. Estou sendo franco, que às vezes são pensamentos que às vezes passam, que fala assim, o cara, eu falei, foi muito mérito talvez do grupo dos advogados. E tem casos que você fala assim, não é possível que aquela pessoa não conseguiu, não tem? Mas eu vou te falar uma coisa. Não sei se isso passa na sua cabeça. O processo imigratório, o que eu percebo é o seguinte, que as pessoas contam... Porque eu já vi cada coisa que a pessoa entrou com uma tese que a pessoa já não faz isso há 10 anos. Mas aí, por causa de uma estratégia, pegou e usou aquela tese ali. Tipo assim, a pessoa tem um degree de, sei lá, uma área que ela não atua há 10 anos no Brasil, nem atuava, mas ela tem esse degree. Aí ela faz o processo baseado nessa, vamos dizer assim, nesse degree. E ela consegue. O que acontece, algumas vezes a pessoa pode colocar alguma inverdade no processo. Agora, uma coisa então, que eu tenho acontece isso? Pode acontecer. Agora, o que eu vejo, Abel, o seguinte, existe o caso como ele é e o caso como contam pra gente. Tem os bons livros de imigração, eles têm um capítulo, que chama o caso do amigo. O caso do amigo, normalmente, deu tudo certo, foi mais rápido, foi mais barato. Eu tô até com um problema, acho que eu tô ficando velho, a barba tá ficando muito branca, eu tô ficando muito sincero algumas vezes. Às vezes a pessoa chega pra mim, não, porque meu amigo fez um green card e saiu em 45 dias. Eu falo, mentira. Então, eu falei, eu tenho que parar de falar isso, né? Eu falo, que legal, né? Enfim. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele, exatamente. Porque as pessoas contam algumas histórias que elas não são reais. E qual que é o grande problema? Que essa história, ela é tão fantástica que ela gera muitos cliques. Então, eu tenho alguns casos que as pessoas contam que eles passaram por mim por uma segunda opinião. E eu sei o que aconteceu ali. Então, teve um caso que é de uma Miss que saiu na internet que ela foi deportada. Na hora que você vê o depoimento dela, ela fala 3 transgressões que ela cometeu aqui. E aí, quer dizer, tinha motivos. Tinha motivos. Então, e aí o que aconteceu? Um grande veículo de imprensa do Brasil veio me entrevistar e falou, ela foi deportada porque ela era mulher e brasileira. Poxa, não, ela podia ser homem japonês, que ela seria, porque tinha a transgressão. Então, assim, só que, às vezes, essa versão ela é muito mais sedutora, ela gera muito mais cliques. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E imigração é um tema, né? Principalmente para quem vive aqui, ouve-se de tudo, como você falou. De tudo, exatamente. E tem também essa discrecionalidade, como você falou. Eu acredito nisso. Não estou falando que ninguém está fazendo nada, né? Mas, assim... existe isso, mas não é justificativo, como você falou. Não, isso não pode ser uma justificativa. Porque nisso. Pegou não é o caso. A discricionariedade ela tem um certo né? limite, né? E ali está também a questão do convencimento do oficial. Ou seja, ele se deu por convencido de que aquilo ali é verdade. Agora é importante, Abel, que tem um detalhe no processo migratório, é um detalhe mais técnico, mas eu acho que ele é importante. Porque quando a gente fala dos casos de EB, né, que são as grandes vedetes aí hoje da imigração, a prova que você vai fazer para a imigração, ela está sob um princípio que chama preponderância da evidência. O que é isso? O que você alega para a imigração tem que ser mais provável de ser verdade do que não. Não precisa ser uma verdade absoluta. Porque no direito brasileiro, a gente tem que falar a verdade e aqui, obviamente, você tem que falar a verdade. Mas, vou continuar a carreira. Tem que ser mais provável do que não de que a pessoa vai continuar. Na minha época, eu não cheguei a fazer um business plan, né? Mas eu fiz um statement
declaração de intenção, alguma coisa assim. A carta Foi, de intenções. Isso, que eu faria e tal. Mas não foi um processo simples, não. Não, Levou é muito técnico. um ano, quer dizer, ele aprovou aquela primeira parte, não tem? Sim. Que eu fiz o premium. O I-140 aprova Isso, até 15 aprovou, dias ali. rápido isso aí. Só que para mim, depois, tudo bem que era época de pandemia, né? Sim. Até ser entrevistado, rapaz, demorou, hein? Para chegar na entrevista, levou um tempo para finalizar, que é o segundo. A segunda etapa, né? Que é o 485, para você que com é o ajuste de que status. existe a possibilidade do cara estar aprovado no 140 e o 485 o cara não conseguir? Existe. Se porventura, na sua entrevista, ele percebesse que você tivesse transgredido alguma coisa aqui dentro, né? Além dos limites dos vistos que você tinha, né? O de estudante, COPT, CPT. Então, quer dizer, poderia. A aprovação é no 485. A aprovação correto? final é no 485. No 485, que vai logo depois eles encaminham o green card pro Ou pleiteante. a entrevista consular, quando é feito no Brasil. A entrevista consular, eles confirmam, fazem um double check no seu processo e ali confirmam a aprovação. Qual a importância de falar o inglês nessa entrevista? Porque eu já vi pessoas que levam tradutor com elas. Na entrevista do 485, que foi a entrevista que o Abel fez, você pode levar um intérprete. Tá. Agora, no Brasil, não há essa possibilidade. Você vai para a entrevista, só que, tecnicamente, a entrevista poderia ser em português. Pode ser feita ou na língua inglesa ou na língua do país onde a entrevista está sendo feita. A gente está vendo alguns casos onde o consulado exige que aquela pessoa fale inglês porque o inglês vai ser importante para a continuidade da atividade. Entendi. Se tiver ligado a isso, pode ser que eles peçam para ver se tem uma proficiência mínima ali do inglês. Mas normalmente não é o obstáculo. Entendi. Tá? E quanto que a inteligência artificial tem, eu não sei, de alguma maneira influenciado na imigração? A imigração usa a inteligência artificial hoje? Não tenho dúvida que usa tanto ela quanto nós, advogados. Assim, quando a AILA, a Associação dos Advogados de Imigração, foi fazer o sistema dela de inteligência artificial, eles selecionaram 30 advogados para ajudar na parte técnica. Eu fui um dos advogados, fui o único brasileiro que participei disso. Eu aprendi muito até, porque era um universo que eu não conhecia. Então eu uso o sistema dele assim, desde a versão beta, quando era demonstrativo e não estava disponível para todo mundo. O que eu percebo é que a inteligência artificial ela economiza tempo em algumas pesquisas. Eu não vejo ainda a inteligência artificial capaz de fazer uma petição complexa como de um EB2, como de um EB1. Mas ela pode te dar alguns insights interessantes. Agora, com relação à fiscalização, Alberto, eu não tenho dúvida. Imagina a capacidade de aferir aspectos da vida de uma pessoa através da inteligência artificial. Checar redes sociais, posts controvertidos. Então, assim, eu não tenho dúvida que ela hoje é uma ferramenta para os advogados e para a imigração também. Eles consultam hoje também as redes, né? Tudo aquilo que a gente... Isso é verdade mesmo. É verdade. E hoje mais ainda, Abel, porque o que acontece, principalmente no governo Trump, né, que tem muitas questões controvertidas, o governo Trump está verificando com profundidade o perfil do imigrante para ver se ele não é alguém contrário aos valores americanos. Quando você diz eles... Quem é eles? É o oficial que está com o seu caso na mão? Eu falo eles, o Departamento de Imigração, né? A USCIS, mas o oficial de imigração... Quando a gente fala oficial de imigração, é uma pessoa que avalia todo o seu caso ou é um grupo de oficiais? Tecnicamente, existe o departamento. Agora, cada caso fica com um oficial específico. Nada impede que ele troque ideia com pessoas que estão ali, mas tem o responsável pela avaliação do seu caso. Maravilha. Você falou, você é cidadão americano. O que você diria hoje para quem já cumpriu os requisitos, né? São 5 anos, não é isso? Sim. Após, ou se for de casamento, 3 anos. Fazer a cidadania ou não? Porque parece que está mudando também? Você tem acompanhado isso? Sim, na verdade, o que mudou? Mudou agora. Muda, acho que amanhã. Acho que é dia 28 de outubro. Enfim, hoje é dia 27, né? Então, amanhã. Tá gravado, mas enfim. O que está mudando? Na verdade, o governo ele aumentou. Antes eram 100 questões, passam a ser 125 questões. E o inglês vai ter um nível de exigência um pouco maior para a prova. A minha sugestão é, se a pessoa deseja morar nos Estados Unidos, que ela faça a cidadania. Primeiro,
você vai ter o direito de Porque ir nós e já vir, temos né? esse tempo. A pergunta serve É para uma nós. consultoria aqui, ó, que ele tá Poxa, fazendo. faça. Porque a gente já atingiu, mas eu fico naquela. Então, compensa, né? Vale a pena, Abel. Fazer Por quê? Primeiro, você adquire um outro status aqui, vai poder votar. Além disso, as questões fiscais você já é obrigado com o Green Card, não faz isso diferença. Não muda nada. Além disso, você, caso precise ficar no Brasil um tempo maior, você não vai ter aquela preocupação de fazer re-entry permit e melhora para você gerar Green Card para parentes. Por exemplo, pais podem ser patrocinados diretamente Por por cidadãos americanos. Então, a partir do momento que... E a cidadania não precisa renovar, né? Mas Uma não vez é um que você processo, cidadão- Vinícius, igual um processo de solicitar Não, um... muito simples. É mais sim. Muito simples. Tem um aplicativo que tem todas as perguntas. Olha que Você legal. Que estuda esse aplicativo aplicativo. é esse? Vamos colocar isso. Eu tem pego o muita nome e gente. te passo. Legal, Enfim, legal. você faz Faça as que a gente questões. vai colocar aqui, tá, editor? Quando você me passar, Sim. eu vou colocar na tela esse aplicativo Você estuda as questões. para a gente, para né, as pessoas. Não, mas é a questão porque tem uma prova, é isso? Na verdade, você faz o seu questionário e você vai para a entrevista com o oficial. Tem algumas questões sobre a história dos Estados Unidos. Então, história, política. Então, você tem que saber minimamente a história dos Estados Unidos. E ele vai te perguntar. Se você acertar 60%, você já está aprovado ali automaticamente. E como essa conversa é em inglês, ele quer ver se você tem um inglês mínimo. nível de proficiência, né? Mínimo. Absolutamente. Exato. Não, mas então é só preencher um formulário e responder, ter essa entrevista. Você faz o preenchimento do formulário, né, vai para a entrevista. Antes da entrevista, normalmente, eles escolhem a biometria novamente. Tem um fingerprint Exatamente. novamente, ok. E a entrevista vai ser para checar sobre a história dos Estados Unidos e o período que você ficou aqui. Se não há um crime que gere uma inadmissibilidade, tudo isso. Que bacana. Caramba, Então, vamos legal. colocar Isso é um pra projeto lá. nosso. Faço cidadania, faço Já- cidadania. nós chegamos no prazo, agora Pois a questão é agora o tem que tempo, eu correr achei. Então não é atrás. algo tão complexo, né? Não, hoje é um processo que normalmente... Quanto tempo leva? 5, 6 meses Ah. está resolvido. Do protocolo até fazer a entrevista. E normalmente quando se faz a entrevista, no mesmo dia você já faz o juramento da bandeira. E ali recolhe o seu green card. Aí você tem que aplicar para o passaporte. Você fica normalmente algumas semanas sem a documentação de viagem. Caramba, então tem que fazer um timing. Tem que ser um timing. Mas pode fazer o seguinte, se você percebe que tem uma viagem, você fica aprovado e fala, eu não quero jurar a bandeira hoje. Aí eles marcam para uma outra data. Após a viagem. Aí quando você você fica com o retornar. green card, só não faz o juramento da bandeira. Rapaz, mas imagina, você olhar pro cara da imigração e falar, não quero jurar sua bandeira, não. Não, isso é tranquilo. É tranquilo. Ele já vai me olhar, não devia ter aprovado esse cara. Pode ficar tranquilo que normalmente eu te pergunto isso ao final. Deixa eu ver se eu aprovo ele mesmo, né? Vai falar, pô, esse cara não quer ficar aqui, não. Caramba, velho. Que doideira. bacana. E, Alberto, alguma questão mais que você gostaria de perguntar? Você Cara, eu como acho que jovem eu tirei, imigrante. eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas, principalmente sobre questão de IA, sobre a questão de auferir renda, do trabalho, se é atividade de trabalho. Isso pra mim foi o mais... Isso foi um corte top, hein, editor? Porque, pô, você pensar assim, eu achei que era só oferir renda, é aqui nos Estados Unidos, independente. E aí ele já Não, categorizava como atividade trabalho. de trabalho. Atividade de trabalho. Você vê que o rental income, né, pelo que ele colocou, não, que tiver não, eu interesse. quero agradecer, né, novamente, por você gentilmente ter aceito o Exato. convite de estar aqui conosco. E a pessoa que está assistindo se identificou, né? Às vezes quer conectar, como é que acha o Vinícius Bicalho, o doutor Vinícius Bicalho? Abel, isso é fácil, né? Para me achar, tem um site do escritório que é www.bicalho.com. O editor vai Perfeito. colocar. Tem as redes sociais, a minha é @vinibicalho e do escritório é @bicalho consultoria. Quem tiver interesse que a gente faça uma avaliação de perfil imigratório, isso é feito gratuitamente no escritório, preenche um questionário, a gente avalia o perfil, convida a pessoa para uma primeira reunião, ali ela tem todas as informações de qual o visto, prazo, valores, perspectivas, e ela tem condições de tomar a decisão, seguir Perfeito. adiante ou não. Que maravilha. Legal. E alguma consideração final que você daria para a nossa audiência no que diz respeito à imigração? Abel, Fica à vontade aqui. Como é que você concluiria aqui uma mensagem, enfim, um ensinamento que você acha importante sim. para todo aquele que tem intenção, né? O meta, desejo, são várias, milhares, né, de pessoas, quiçá milhões, né? Sim. De brasileiro, que a gente está falando para o brasileiro. O que você daria em termos de conselho para aquela pessoa que está nos assistindo, assistiu esse programa
e tem isso dentro do coração, como eu tive lá atrás, né? Eu vim com a família. O que você falaria para essa pessoa? Abel, eu me identifico muito com quem tem o sonho americano, porque também era o meu sonho, o sonho da minha família. Eu falo que minha posição é muito confortável, porque eu trabalho com exatamente o movimento que eu fiz para os meus negócios e para minha família. Então, o sonho americano ele segue vivo, independente de Trump, Biden ou qualquer outro governo. Essa é a história desse país. A imigração é algo indissociável da história dos Estados Unidos. Mas eu sempre falo que Brasil e Estados Unidos têm uma diferença. Estados Unidos ele é melhor que o Brasil em muitas coisas, mas tem duas coisas que os Estados Unidos é muito pior do que o Brasil. A primeira, o futebol masculino ainda, porque no feminino eles já nos incomodam. E a outra é para fazer coisa errada. Então, se você deseja vir para cá, venha da forma legal, para fazer as coisas certas, porque aqui existe campo para quem quer vir, trabalhar e vencer. Então, vindo da forma legal, eu entendo que esse é o melhor cenário. Que maravilha, Top. que maravilha. Bom, obrigado mais uma Eu que vez agradeço. pelos ensinamentos, né? As dúvidas aqui esclarecidas. E quem quer achar o Alberto, como é que faz, Alberto? @Alberto Loureiro. Inclusive, eu preciso mudar isso, hein? Falaram pra mim que tem que ser só o nome completo, não pode ter underline, senão não acha. E, pra quem quiser também, a gente tem o Instagram do podcast, @podcastmanagement. Segue a gente lá, tem cortes desse episódio e de outros episódios. Se você não tem paciência pra assistir um episódio inteiro, lá tem os cortes com os melhores momentos. Maravilha. E quem quiser me achar, pode ir lá no Instagram. Eu sou bem ativo lá. A gente tem live toda semana, conteúdos na área de contabilidade, bookkeeping, tax preparation. Aqui nos Estados Unidos é o @bel.fiorotti.usa. E se você gostou, se identificou com esse programa, eu te peço humildemente para dar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Porque quanto mais pessoas derem o like, se inscrever no canal, a gente vai conseguir impactar um número maior de pessoas e assim tá levando conteúdo de qualidade e valor para você que nos assiste, nos prestigia aqui com essa audiência sempre muito importante, qualificada e interessada. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção, pela sua audiência. Deus abençoe cada um de vocês. E como sempre digo, vamos em frente.